Alô, galera goiana, alô, galera atleticana, aquele abraço. Sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Neste domingo, o Dragão tem um jogo importantíssimo contra o Ceará no estádio Antônio Ascioli. A equipe rubro-negra precisa vencer para se aproximar daquelas equipes que estão fora da zona do rebaixamento, inclusive o próprio Ceará. Então, neste vídeo, eu vou trazer para vocês as prováveis escalações, o que a gente pode esperar taticamente desse jogo. Vou falar um pouco sobre essa equipe do Ceará e também da importância matemática deste duelo de logo mais. Depois da vinheta, eu trago mais detalhes. Estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Venha fazer parte da nossa plataforma, do nosso trabalho, que é totalmente dedicado ao futebol goiano. Deixa aí aquele like da confiança, deixa agora, hein? Não deixa para o final não, senão você acaba se esquecendo. Se sentir vontade, comente, compartilhe as nossas publicações, todas essas maneiras de interação acabam sendo muito benéficas aqui para o canal. Quem está conosco nesta missão de fortalecer a mídia independente é a WR Softwares. Se você precisa de um sistema de gestão para nota fiscal eletrônica ou para uma funilaria, uma oficina mecânica, supermercados, bares, restaurantes, a WR Softwares tem o sistema ideal para a sua necessidade. Fale com o Anderson, ele vai até a sua empresa, vai ver a sua necessidade, vai te indicar o melhor sistema de gestão para você controlar ponto a ponto o seu negócio. WR Softwares, parceira do Futebol 62. Vamos ao jogo, né? Começando aqui pelo serviço do jogo, Atlético e Ceará, Campeonato Brasileiro da Série A, 33ª rodada, restam 6 rodadas no caso do Atlético, né, para o fim da competição. A partida acontece neste domingo, dia 23 de outubro, às 18 horas, no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia. Os ingressos custam R$ 10, mas o torcedor que for com a camisa do Atlético ou com a carteirinha de estudante paga apenas R$ 5, ou seja, um valor irrisório, né, para um jogo de Série A do Campeonato Brasileiro. É a maneira que a diretoria do Atlético encontrou para lotar o estádio Antônio Ascioli e criar um ambiente muito positivo para a equipe goiana neste jogo diante do Ceará. Vamos conferir aqui o retrospecto entre as duas equipes com dados do futeboldegoias.com.br. São 21 jogos na história, com 8 vitórias do Atlético, 5 vitórias do Ceará, 8 empates. O Dragão marcou 25 gols e o Vozão fez 21. Para hoje, a arbitragem vem de São Paulo. Luiz Flávio de Oliveira será o árbitro. Ele será assistido pelo Luiz Alberto Andrini e a Fernanda Gomes Antunes. Ela é de Minas Gerais. No VAR, o Potiguar, o Pablo Ramon Pinheiro. E o Atlético, né? Como é que vem o Atlético para enfrentar a equipe do Ceará? A tendência é que o técnico Eduardo Souza mande a seguinte formação a campo: Renan, Dudu, Gasal, Wanderson e Arthur Henrique. Maranhão, Baralhas, Wellington Rato, Ayrton, Churim e Luiz Fernando. Este deve ser o time rubro-negro que vai começar o jogo logo mais. Mais uma vez, sem Marlon Freitas, mais uma vez, sem Jorginho entre os titulares. Já o Ceará deve vir a campo com 3 zagueiros. A equipe do técnico Lúcio Gonzalez tende a jogar com João Ricardo, o Messias, Luiz Otávio, Gabriel Lacerda. Nino Paraíba, o lateral direito, lateral esquerdo Bruno Pacheco, ex-jogador do Atlético, os 2 volantes, o Fernando Sobral e o Richardson. Na armação, o Guilherme Castilho. Lá na frente, Jô e Mendonça. Um 3-5-2 é o provável time do técnico Lúcio Gonzalez. O que a gente pode esperar taticamente desse jogo? Até penso que não deve variar muito disso. Um Atlético propondo o jogo, o Atlético tendo mais posse de bola do que o Ceará e o Ceará apostando em um jogo reativo. Isso por característica dos times e também pela necessidade. Um empate, vamos pegar aqui, que é o placar que o jogo começa. Ele é muito mais interessante para o Ceará do que para o Atlético.
porque com um empate o Ceará mantém 4 pontos de distância para o Atlético e diminui uma rodada na para o fim do campeonato, né? Seria uma rodada a menos, a mesma pontuação, e o Ceará ainda eliminaria um confronto direto. Já para o Atlético, o resultado que interessa é a vitória, porque dessa forma o Atlético tem a possibilidade de diminuir 3 pontos para a equipe do Ceará. A vantagem que hoje é de 4, se o Atlético consegue vencer o jogo, essa vantagem cairia para apenas 1 ponto. E aí o Atlético encostaria definitivamente na equipe cearense e se fortaleceria muito nessa luta contra o rebaixamento. Então, por tudo isso, eu imagino que nós teremos um Atlético propondo o jogo, um Atlético tentando furar o bloco de marcação do Ceará, que por sua vez tende a explorar o contra-ataque, especialmente na velocidade do Mendoza, né, que é um jogador muito perigoso. O atleta tem que tomar muito cuidado mesmo com esse jogador, que ele pode ser um fator de desequilíbrio nesse jogo. Para mim, o momento do Atlético, matemático, evidentemente que não é. O momento matemático do Ceará é melhor do que o do Atlético, porque o Ceará está à frente do Atlético. Mas o momento psicológico, para mim, o Atlético tem um momento melhor do que o do Ceará. Primeiro, porque o Atlético se tornou um franco atirador. O Atlético, desde que chegou naquela sequência ali com o Eduardo Batista, em que esteve virtualmente rebaixado, o Atlético se tornou um franco atirador. Conseguiu se recuperar dentro da competição, fazendo 8 pontos nas últimas 4 rodadas, e por isso ainda alimenta alguma possibilidade de sair da zona do rebaixamento, coisa que parecia muito improvável. Então o Atlético franco atirador, e vindo de uma sequência interessante de resultado, em que pese o jogo contra o Juventude não foi o que o Atlético esperava, é um time que está com a confiança mais em alta do que o Ceará. Porque o Ceará foi uma equipe que quase sempre esteve ali no meio da tabela, agora vem se aproximando da zona do rebaixamento, teve um jogo muito conturbado contra o Cuiabá, não vai mais ter presença da sua torcida até o final deste Campeonato Brasileiro, vem sendo muito cobrado e pressionado pela torcida já há algum tempo, então tudo isso tira esse ambiente de dentro do Ceará. Então, para mim, o Atlético tem essa vantagem psicológica, mas tem que fazer ela prevalecer, porque se a gente observar o jogo, o Atlético entra em campo com a missão de diminuir essa vantagem para seguir brigando com o Ceará. O Ceará, que está à frente, ele tem a possibilidade de manter essa vantagem, que já seria algo muito positivo para a equipe cearense, ou até mesmo de praticamente matar o Atlético na disputa. Porque se o Ceará ganha o jogo, abre 7 pontos, ficaria numa situação muito tranquila neste duelo, nessa disputa para se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Então é um jogo bastante melindroso esse no estádio Antônio Ascioli. Ainda assim, eu vejo o Atlético como favorito, por conta desse melhor momento psicológico e também por conta pelo fato de jogar em casa com um estádio que com certeza estará cheio, já que o Atlético já vendeu aí a maior parte dos ingressos para esse jogo contra o Ceará. Tá bem? Essa aí é a minha expectativa, a minha visão para este jogo de logo mais no estádio Antônio Ascioli. Mais tarde, no final da noite, eu faço um vídeo com as minhas impressões, pelo menos do resultado, porque hoje eu vou trabalhar no jogo do Goiás, então não vai ter como eu assistir ao jogo do Atlético, pelo menos não integralmente. Eu sempre gosto de deixar 2 telas aqui, mas eu foco no jogo que eu estou trabalhando, né? Eu vou fazer esse jogo para a Band News. Mas vou estar sempre de olho ali no jogo do Atlético e depois eu faço um vídeo pelo menos analisando o resultado e como é que vai ficar a sequência aí, como é que vai ficar a situação do Atlético dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. Um grande abraço a todos vocês, um ótimo domingo e até a próxima.